Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça e vamos começar agora a nossa terceira e última hora, hoje, terça-feira, 28 de novembro de 2023. E boas-vindas também a você que passa a nos acompanhar com um vídeo também pelo YouTube da Rádio Justiça, além do FM 104,7, 10 e 6. Revista Justiça. Debate. Vamos falar hoje sobre a aplicação da nova lei de improbidade administrativa na prática, seus aspectos, aqueles que são mais discutidos entre os juristas. Por isso estamos recebendo aqui o juiz federal, professor de Direito Administrativo, empresarial, coordenador de carreiras jurídicas, Renato Borelli. Professor, seja bem-vindo, Excelência. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos colegas que estão aqui. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Pode tirar o Excelência. Também está conosco a advogada, professora, mestre em Direito Constitucional e também membro do Instituto de Direito Administrativo, o sancionador. Professora Marilene Matos, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas. É um enorme prazer estar aqui novamente. E também está conosco ele que é mestre e pós-doutor em Direito, professor Felipe Dalenogari Alves. Seja bem-vindo, doutor Felipe. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutora Marilene, doutor Borelli. Um prazer enorme estar aqui na Rádio Justiça falando com os nossos ouvintes. Professora Marilene, vamos aqui seguir, a ordem aqui que foi combinado, a preferência para a participação feminina, que conversamos aqui fora do ar. Faça uma introdução para o nosso ouvinte. O que aconteceu com a nossa lei de improbidade administrativa desde lá atrás, a primeira vez, e as modificações que ela já passou? Bom, a Constituição de 88, ela previu uma defesa da probidade na administração pública. Mas ela previu de forma genérica, previu as sanções, algumas sanções para a improbidade administrativa, e jogou a responsabilidade do detalhamento para o legislador ordinário. Então, o legislador ordinário deveria prever o que seria, ou seja, qual seria a conduta de improbidade, quem seriam os atores envolvidos na improbidade, tanto do polo passivo quanto do ativo, como seria o processo da improbidade e que sanções seriam aplicáveis a quê, E assim foi feito em 92, no ano de 92. Eu não era nascida, e todos aqui também não eram, mas a gente atravessava um contexto extremamente complexo de escândalos de corrupção, de denúncias, e um contexto também que a população não estava mais acostumada a ter notícias de corrupção. Porque o país tinha saído muito recentemente de um governo militar, então não tinha liberdade de imprensa, não tinha Ministério Público estruturado, não tinha órgãos de controle estruturado. Então, a população estava extremamente chocada. Acredito que hoje ela não se chocaria tanto com os escândalos da época. E, dentre esses escândalos, a gente tem, então, o escândalo que ficou conhecido como os anões do orçamento, em que um técnico do orçamento, um servidor do Senado Federal, viabilizou desvios do orçamento público, compartilhando com alguns parlamentares também que estavam levando vantagem com a situação. E aí esse agente público ele começa a ficar com muito dinheiro, Fica muito rico porque ele está compartilhando ali, dos desvios do orçamento, e com isso ele arruma uma mulher 30 anos mais nova e quer se separar. E era um professor de uma universidade de Brasília, conhecida aí. E aí a mulher ameaça que se forem separar, ela vai entregar o que ela sabe sobre o orçamento. E aí ele encomenda a morte da mulher, o assassinato da mulher. A mulher assassinada, e toda Brasília foi muito chocada, E aí acabam pegando os executores do assassinato, e eles acabam contando, puxa o fio da meada, então vem à tona o escândalo dos anões do orçamento. Então tem aí uma grita da população pedindo providências anticorrupção. E nesse contexto, então, o Congresso Nacional aprova a Lei 8429 de 92, e se tem essa mania de achar que a lei resolve tudo, Então, a lei vinha prevendo, assim, sanções muito duras, Só que com uma tipologia muito subjetiva, digamos assim, muito aberta. Não sei se depois os colegas concordarão. E aí, o que acontece? Resumindo bastante a história, ao longo desses quase 30 anos, da redação original da Lei 8429/92, a gente tem alguns efeitos nefastos sobre a administração pública. A gente tem um temor generalizado, a gente tem um fenômeno chamado apagão das canetas. Apagão das canetas? Apagão das canetas é aquele agente que tem a caneta, mas não decide. Ele não decide porque ele tem medo de uma
né, de uma sanção dos órgãos de controle. Nesse contexto, a lei de improbidade administrativa era apontada, né, como um instrumento muito importante de manutenção da situação de apagão das canetas. Com isso, a gente tem, então, essa alteração, que é objeto hoje da nossa fala, brutal, da Lei 8429/92. Observe que essa lei não foi revogada. O Congresso optou por dizer que ela foi alterada, porque já com vistas a diminuir o impacto que teria, né, nos noticiários negativos quanto a essa alteração do Congresso Nacional. Que contexto, né, professor Felipe? E ainda sobre o nascimento da lei, Sérgio e os colegas, tem algo que o STF já decidiu, então nós não rediscutimos aquilo que o STF decide, mas se nós analisarmos a Constituição não prevê competência privativa da União para legislar sobre a matéria de improbidade administrativa. Embora seja competência da União legislar sobre processo civil, e aí sim as questões processuais civis da ação de improbidade seriam competência da União, cada ente federativo, à luz do texto da Constituição, poderia prever normativas sobre improbidade administrativa. Né? Se nós analisarmos lá o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, ele prevê a gradação das sanções decorrentes do ato de improbidade na forma da lei, mas não prevê com competência da União. Então, em um início, se discutiu, mas para aí, a União ela está invadindo a competência dos demais entes federativos. Tanto que, embora o STF já tenha pacificado, dizendo que não, que a União pode legislar, discutimos no início um avanço da União, né, sobre a competência dos demais entes federativos, lá no nascimento da lei. Então, penso eu, né, que nós pudéssemos, naquele início, discutir a possibilidade dos estados, municípios, preverem sanções diferentes para a improbidade administrativa. Diferente o que ocorre, por exemplo, a lei de anticorrupção, que é outra lei, né, que prevê. A lei anticorrupção, ela, ao tratar das sanções judiciais para a pessoa jurídica, aí é competência da União. As sanções administrativas, nós vamos enfrentar a mesma discussão também, porque a União ela não tem uma competência privativa para estabelecer sanções administrativas para que os municípios, os estados venham impor. Então, né, ainda só o início, quanto ao nascimento da lei de improbidade, né, a gente resgata essa discussão inicial sobre a própria competência da União para essa tipologia. Professor Renato Borelli. Tem um ponto interessante que a professora Marilene colocou em relação à chegada da lei em 92, que foi realmente um marco, né, que nós tivemos dentro do nosso ordenamento, mas a preocupação quanto ao enriquecimento ilícito no Brasil sempre existiu, assim, de uma forma ampla, né, meio que escondida, mas existia, né, existia previsão desde a época das ordenações filipinas, já tínhamos previsões dentro do nosso sistema, com leis específicas nos anos de 1900, 2 legislações que tratavam mais o caso mesmo de enriquecimento ilícito, só que a chegada da 8429 foi mais ampliativa, né? Não apenas em relação a aspectos de enriquecimento ilícito. Então, esse ponto aí também é muito importante. Tem a questão também relacionada que a professora falou sobre o apagão das canetas, o medo do gestor público decidir, né? E a gente pode entrar, eu tenho certeza que foi o ponto aí, um gancho que a professora Marilene colocou, quanto ao aspecto da improbidade culposa. Mas tem também um aspecto aí muito relevante, que mesmo a lei sendo de 92 a 2005, nas antigas, porque agora a gente tem a ação de improbidade específica com a mudança da 14.230, nas antigas ações civis públicas por atos de improbidade, as condenações eram baixíssimas. Existe levantamento, inclusive, da própria AMB, do CNJ, que indicam aí que até de 92 a 2005, mesmo com a existência da 8429, as condenações eram muito baixas. Eu posso fazer aqui um comentário? Com certeza. Por favor. Professor Borelli, meu amigo, obviamente ele tem a visão particular dele, mas assim, não se trata só de condenação, do valor da condenação. A gente sabe que o desgaste de alguém envolvido, né, como réu numa ação de improbidade, ele vai além da condenação final. Ele envolve gastos com advogado, desgaste da imagem, desgaste psicológico, bloqueio de bens, uma série de fatores que deixam o agente realmente com muito medo de constar como réu numa ação de improbidade. E assim, eu ouvi mais de uma pessoa falando que não aceita hoje cargo de gestão. A gente pode demonizar a lei de improbidade? Não.
Mas a gente tem, talvez, uma disfunção dos vários mecanismos de controle, que não é só a lei de improbidade, que tem gerado, talvez, um custo maior do que deveria para a eficiência administrativa. Professor Borelli. Eu concordo nesse ponto aí, que o simples fato de você responder um processo administrativo já tem eu acho que a própria abertura de um processo administrativo, a própria abertura de uma sindicância já traz aí desgaste enorme, né? Eu falo a questão final mesmo, da condenação específica no âmbito processual, que de 92 a 2005, mesmo com a existência da lei, isso é comprovado, que as condenações eram pouquíssimas, raras. Tanto que a construção da jurisprudência começa depois desse momento. Você vê julgados maiores, tanto do Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal, depois desse momento. Mas as questões não chegavam nos tribunais? Chegavam. Chegavam em sede de recurso, chegavam em sede de recurso especial, de recurso extraordinário, mas especificamente no âmbito processual as condenações ainda eram muito reduzidas. Professor Felipe. Sérgio, referente a essa questão colocada pelos colegas, nós não podemos perder de vista que a lei de improbidade, ela nasceu para reprimir o enriquecimento ilícito, como colocado pelo professor Borelli. Essa era a intenção do legislador. Junto com os atos de enriquecimento ilícito, vieram os atos por dano ao erário e violação a princípios. Sim. Mas se nós analisarmos esses tipos previstos lá no artigo 10, no artigo 11, nós veremos que todos eles acabam vindo a reboque do ato que ocasiona enriquecimento. Então, quando a intenção do legislador, quando você vai olhar o rol do artigo 10, quando ele pune alguém por dano ao erário, ele pune aquele que, por sua omissão ou a sua ação dolosa, permitiu que outro se enriquecesse. Então, o dano ao erário, alguém por permitir, causou dano e o outro se enriqueceu. Então, sempre associado ao enriquecimento ilícito. No entanto, ao longo da aplicação da lei, nós passamos a ter uma distorção dessa ideia inicial do enriquecimento e nós passamos a ter inúmeras ações de improbidades ajuizadas com um propósito isolado do dano ao erário, da violação ao princípio, desconectada de qualquer hipótese de enriquecimento. Vou dar apenas um exemplo. Um motorista conduzindo um carro oficial, falando ao telefone, viesse a dar uma perda total a este carro, o Ministério Público oferecia uma ação de improbidade a ele por dano ao erário, desconectado da ideia de desonestidade. Veja, embora ele tenha ocasionado um dano ao erário e obviamente que ele tenha que restituir o bem que ele deu perda total, o carro, não podemos dizer que ele foi desonesto ao serviço público. Ele agiu de modo culposo, foi imprudente ao falar o celular, mas não a ponto de responder uma ação de improbidade. Porque improbidade, ela se aproxima da desonestidade, justamente pelo enriquecimento ilícito. Da mesma forma, a violação a princípios da administração pública. Muitas vezes tivemos o ajuizamento de ações de improbidade por violação aos princípios da administração pública desconectadas da ideia do enriquecimento ilícito, desconectada da ideia de desonestidade em si. E isso ocasionou uma certa reação da comunidade como um todo. Vamos colocar aqui o lado dos gestores, que começaram ao longo dessa trajetória a utilizar técnicas de evasão, de fuga da responsabilidade. E aí fulmina no que a professora Marilene falou. Uma delas é o apagão das canetas. Apenas mencionar duas aqui. Vamos mencionar aqui a hipótese de delegação e a hipótese de transferência para o Poder Judiciário, para eu legitimar a minha decisão. Veja, uma hipótese de fuga por delegação. Nós temos atos que são praticamente de competência de um ministro de Estado que muitas vezes acabam parando no porteiro do Ministério. Por quê? Fuga da responsabilização. O gestor ele acaba ficando com receio de responder uma ação de improbidade, como a professora Marilene colocou há pouco. Nós temos a técnica da transferência do Poder Judiciário, a chamada judicialização horizontal. Como ocorre essa judicialização horizontal? O administrador, para legitimar a sua decisão, ele não decide. Ele não decide, eu não vou decidir, ou eu denego, aquele indivíduo destinatário do propósito, do direito, vamos dizer assim, procura o Poder Judiciário e aí vem uma decisão judicial para ele cumprir. Aí eu decido em cumprimento da decisão judicial. Olha que técnica inteligente essa de evasão de responsabilidade. Então, várias técnicas foram se amoldando no âmbito da gestão pública, justamente em virtude dessa má
interpretação feita da lei, desse mau uso da própria teleologia da lei, que é a intenção para a qual a lei foi criada. Então, nós tivemos isso que vai fulminar depois do que a professora Marilene explica muito bem, né, que é justamente essa reação da comunidade para se fazer uma reforma e outras consequências, como a imposição específica do dolo. A palavra mais colocada hoje na Lei 8429, depois da reforma pela 14.230, é a palavra dolo. Se você pesquisar lá, der um Ctrl F e jogar dolo ali, você verá que é a palavra que mais aparece, justamente para reforçar essa ideia do dolo. Essa ideia do dolo, né? E como caracterizar um dolo, já que ele apareceu tantas vezes na nova lei, e até peço para os nossos convidados que se citem exemplos para que o nosso ouvinte possa compreender melhor. Mas e essa questão, então, como comprovar que houve a intenção, houve o dolo para esse enriquecimento, professora? Pois não. Não, quem vai falar é a professora Marilene. É só um ponto importante. Como julgador e julgando, né, ações de improbidade, eu sempre escutei algo que o professor Felipe Daleno Nogara acabou de comentar, de gestores que participavam de audiência de instrução, falando assim: doutor, era melhor eu ter dormido sem decidir do que ter decidido. Justamente pelo fato que a gente entra aí na questão da culpa, né, e agora com o dolo que a Marilene vai explicar melhor aí. Mas falar essas ações chegam lá por qual finalidade? Está sendo julgado o quê, então? Na maioria das vezes envolve licitações. Grande parte envolve licitações. Outras situações também que nós temos aí, como o professor Felipe falou, né, o artigo 11, que trata sobre atos que atentam, né, contra os princípios da administração pública, mas a maioria é licitação. Então você escuta... Era muito comum na época, antes das mudanças que nós tivemos com a 14.230, ouvir da parte que acabava de sair da audiência, falava assim: doutor, teria sido melhor eu dormi naquele dia sem ter decidido, sem ter assinado o contrato. Só complementando, olha, igual eu te falei antes, aqui eu estou com os dados abertos em relação a condenações. Até o ano, na verdade, foi de 2006. Existiam, né, ou seja, na época, quase 17 anos depois, 7 condenações no Superior Tribunal de Justiça, 4 condenações no âmbito do TRF da 4ª Região, estou falando na esfera federal. Nenhuma condenação no âmbito da 3ª Região, nenhuma condenação no âmbito da 2ª Região e 2 condenações no âmbito da 1ª Região. Então, como eu comentei, mesmo com tanto tempo, demorou-se muito para poder aplicar a parte, não o sofrimento em si, como a professora Marilene falou, isso realmente é verdade, mas a aplicação de sanção nos termos do artigo 12 da lei. Então vamos lá, professora, vamos falar sobre a improbidade culposa, né? Temos o fim dela e então entramos na dolosa. É difícil provar que o agente público teve a intenção ou não nessa conduta da improbidade? Bom, vamos lá. Sobre essa questão do dolo e da culpa, né? A gente vê uma tendência, né? Uma tentativa do Congresso Nacional há tempos de fornecer maior segurança decisória para o gestor. O que veio acontecendo com a aplicação da lei? A gente veio tendo uns efeitos negativos para o erro, né? Que a culpa e o erro, eles se equivalem, né? Então, a gente começou a ter gestores punidos por erro. E aí onde entra a frase que o professor Borelli, né, ouviu de alguém que ele julgou um caso, né, que não deveria ter decidido. Tem uma frase também de um jurista que diz que dorme bem quem indefere, né? Dorme tranquilo quem indefere. Quem indefere, né? Quem indefere, eu não lembro quem falou. É o Dr. Walter Schwenkner, né? Que inclusive foi secretário do Supremo Tribunal Federal, ele fala sobre isso. Dorme bem quem indefere. Dorme bem, né? Quem indefere. Então, um dos efeitos desse medo também é o indeferimento generalizado, né? E aí eu já tive a oportunidade de um gestor me falar que sabia que determinado pleito tinha razão, mas que ele ia indeferir, esperar que a classe fosse a judiciário, e aí ele teria a segurança de, né, com uma decisão judicial, ele não ser culpado de nada. Não fui eu que decidi, foi o judiciário. Então, em 2018, o Congresso Nacional fez uma alteração na Lei de Introdução Nova do Direito Brasileiro, dizendo que para ser punido, né, qualquer agente público precisaria de dolo, né, ou seja, intenção direta ou erro grosseiro, né? O erro grosseiro é aquele erro que não é excusável, a fim de quê? De que não se punam gestores por erro, porque o erro é inerente a qualquer atividade humana, e se você punir um gestor por erro, vai, né, gerar outras consequências nefastas para a eficiência administrativa. Só que,
com essas alterações de 2018, que pretendia dar maior segurança decisória, teve uma interpretação do TCU dizendo que, para efeitos de ressarcimento de danos, não interessa a gradação da culpa. A gente volta, então, para a estaca zero. Então, se eu errar aqui, isso é o pensamento do gestor. Se eu errar, eu vou responder com o meu patrimônio. Né? Vou responder com o meu patrimônio. Então, essa alteração da lei de improbidade, ela não vem isolada, né? Ela vem já seguindo uma tendência que já estava já desde na alteração da LINSP de 2018. Qual que é a ideia? É de que realmente não se puna o gestor por erro, porque a intenção da lei é punir o gestor desonesto, e não o gestor incompetente ou imperito, né? Aí se vem dizendo, mas é muito difícil provar o dolo, né? Mas tem que ser difícil, né? É difícil você aplicar uma pena em alguém ou é fácil? Mas o poder sancionatório do Estado é um ônus que o Estado tem. O Estado tem que provar esse dolo, né? Ele tem que provar de alguma maneira. Então, já experienciei casos em que, por exemplo, o determinado gestor, prefeito ou secretário tem ali a recomendação da assessoria jurídica, que não é caso de dispensa de licitação. Tem todas as circunstâncias que apontam, mesmo assim ele decide pela contratação direta. Então, na minha visão de mundo, a gente infere o dolo pelas circunstâncias. Não é como o jornal diz, não, vamos ter que abrir a cabeça do gestor para ver a intenção dele. Não é isso. As circunstâncias têm que apontar, né, para incutir essa convicção de que houve o dolo. Mas, Marilene... eu ia dizer assim, primeiro, nós temos que compreender que efetivamente não há desonestidade culposa. Né? Ninguém é desonesto por culpa. A pessoa é desonesta intencionalmente, ela tem o ânimos. Agora, da forma como o legislador colocou, exigindo efetivamente o dolo específico, ele, a meu ver, ele dificultou assim, ó, de modo extremo a possibilidade de condenação por improbidade. O que, a meu ver, ocasiona até um excesso de desproteção à boa administração pública. Eu creio que sim, que deva ser doloso, mas entendo que tenha que ser o dolo genérico, não específico. É o específico hoje. Né? E aí eu vou dar um exemplo, o exemplo que a professora Marilene deu. Veja comigo o seguinte, um gestor que hoje ele opte por comprar 300 computadores em um valor acima do valor de uma dispensa de licitação, a meu entender, ele está fazendo isso de modo doloso. Não entra no erro grosseiro, porque minha filha de 7, 8 anos hoje sabe que ela não pode fazer uma dispensa de licitação por um valor acima disso. Isso é tabelado, qualquer gestor público sabe disso. Quando ele faz dolosamente. Mas eu creio, e talvez o Borelli possa até dizer melhor, eu creio que o Poder Judiciário não conseguirá condenar esse gestor se não tiver outros elementos que demonstrem efetivamente a especificidade desse dolo. Esse dolo genérico de eu dizer que não tem como não ter havido a intenção dele, efetivamente não vai servir para condenação. E aí nós teremos sim, a meu ver, muitas situações em que o indivíduo foi desonesto, em que efetivamente agiu com dolo, mas ele não vai ser condenado. Ele não vai ser condenado. E essa é a minha percepção que eu faço ao colocar o dolo específico, efetivamente. E aqui, embora a gente não entre na cabeça do indivíduo, né, a ação de improbidade é uma ação extremamente difícil, ela depende de uma prova muito grande, prova técnica, uma prova difícil de se fazer. E para fazer a prova do dolo específico dificulta ainda mais, mas talvez o Borelli... Não, eu concordo. Gostei da expressão que a professora Marilene falou, de abrir a cabeça, né, do gestor para entender o que está ali. Mas eu acho que a prova, o dolo específico, no âmbito do direito administrativo sancionador, no caso específico de uma ação de improbidade, é extremamente difícil de se comprovar. É mais ou menos aproximar, pode ser até um pouco grosseiro o que eu coloco, mas é meio que uma prova diabólica. Será que então precisaria de um WhatsApp falando assim, olha, eu realmente vou fazer isso? Será que eu preciso de um e-mail, uma quebra telemática para poder comprovar então que a real intenção era aquela? Porque no campo do direito penal você tem ali situações de materialidade, de autoria, que você consegue demonstrar o dolo. Mas você ingressar na esfera, vamos passar assim de uma forma ampla, cível, para falar do dolo específico, acaba que eu também vejo como professor da Lenogari prejuízos no âmbito do julgamento de uma ação de improbidade administrativa.
Bem difícil, né, professora? Acho que eu sou minoria aqui. Eu acho que o dolo deflui das circunstâncias, sim. E acredito que no exemplo que o professor Felipe deu, aí vai depender muito da conformação da jurisprudência, do que é o dolo específico, porque tudo é jurisprudência que vai falar. Mas eu acho que a jurisprudência vai se contentar com circunstâncias que demonstrem de forma inequívoca que a impossibilidade de não ter havido dolo, né? Dando um exemplo aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, mas no caso, por exemplo, entrando aqui na seara penal, né, da Isabela Nardoni, ninguém viu e ninguém provou, mas as circunstâncias demonstraram a inviabilidade de outra opção que não fosse, né, o que a justiça decidiu que foi. Então, acredito que a questão do dolo específico ela vai ser, né, vamos ver como que a jurisprudência vai decidir, mas talvez siga nessa direção. Agora, essa coisa do dolo genérico e do dolo específico era muito complicado também para o gestor. Novamente, aqui eu estou querendo mostrar outro ponto de vista, né? Porque o dolo genérico, ele se contentava, por exemplo, com um prefeito que assinou o contrato, né, decorrente de uma licitação viciada que ele não sabia. Ele não sabia da licitação viciada, mas ele teve o dolo, entre aspas, de assinar aquele contrato. Então, isso foi gerando assim, não, dolo genérico, basta você ter a intenção de produzir aquele ato, é o dolo. Então, eu faço uma comparação, alguém vai dirigir um carro, atropela, né, não teve o dolo de atropelar e de provocar o resultado morte, mas teve o dolo de dirigir o carro, por exemplo. Então, acho que gerava complicadores. Mas aí a gente entra no campo do dolo eventual, situação distinta que a gente não pode aplicar aqui no campo da seara. Então, mas era aplicado, né? Da improbidade. Mas eu estou falando no campo da improbidade. Mas o dolo genérico, ele se contentava com... Eu acho que nós vamos precisar de uma reconstrução efetiva dessa noção do dolo. E aí eu até tenho uma certa esperança que efetivamente isso se conforme como a professora Marilene falou, que daqui a pouco a jurisprudência vá se formando no sentido de uma certa, vamos dizer assim, relativização de um dolo específico, onde haja outros elementos que corroborem para aquela decisão e não efetivamente, como eu falei, entrar dentro da cabeça do gestor. Mas quando nós falamos em dolo específico hoje, o que há na literatura, o que há é essa noção de efetivamente se colocar no estado do gestor no momento daquela decisão. Eu tenho que imaginar como ele estava pensando e qual era a verdadeira intenção dele. Se nos conformarmos, se a jurisprudência for se conformando nesse sentido, acredito que a gente possa ir construindo uma teoria acerca do dolo um pouco diferente. Nessa situação que a professora Marilene colocou, do gestor que assinou o contrato e aí se compreende que for dolo, veja que é uma situação até aberrante para você considerar dolo. Não poderia ser considerado. E temos várias condenações, né, compreendendo que sim, ele agiu dolosamente pelo simples fato de assinar um contrato de uma licitação viciada sem eu necessitar demonstrar que ele tinha o conhecimento da licitação viciada, né? Então, veja, há aqui um exagero, efetivamente, que foi se formando ao longo do tempo e que agora a gente vai ter uma certa reconstrução, né? Mas nesse caso, professor Borelli, o prefeito que assina um contrato, ele não tem que ter uma equipe jurídica, alguém que também concorde com isso e que pode ser responsabilizado tem sempre por um parecer, o né? prefeito nisso? Pois não, professor Borelli. Tem sempre um parecer da consultoria jurídica falando pela assinatura ou não assinatura no caso do contrato. E nesses casos acaba que vai todo mundo responsabilizado de uma forma geral. Tem uma circunstância muito importante, eu vou falar da esfera federal, porque é a minha atuação, por cautela. O Ministério Público Federal, dentro dos seus ofícios de combate à corrupção, o que eles têm feito? Juntamente com as investigações criminais, já sai o inquérito, já se finaliza o inquérito civil em relação à improbidade. Para quê? Para um compartilhamento de provas, para se facilitar e chegar à questão relacionada ao dolo específico no caso. Para não se evitar, para se evitar, na verdade, depois aí desencontro, o que foi produzido no campo da ação penal, se pode aqui chegar a uma conclusão de que é ou não é um dolo específico. Então, assim, um trabalho muito bem feito pelo Ministério Público Federal é justamente nesse sentido. Os ofícios de combate à corrupção já ficam, né, tanto pela responsabilização da investigação penal, como também quanto ao inquérito civil. Agora, tem um problema aí, né? Eu já passo a palavra, mas é que é continuidade de um problema nessa seara aqui. Por quê? Veja, essa questão do compartilhamento de provas.
O compartilhamento de provas, ele é possível, ou pegar a prova emprestada de uma ação penal para improbidade. No entanto, caso aquela prova da ação penal venha a ser anulada, tenha sido colhida de modo ilícito, produzida de modo ilícito, ela ocasiona o vício na prova da ação de improbidade, e eu tenho a desconsideração de todas essas provas na ação de improbidade administrativa, que muitas vezes acaba indo por água abaixo, né, e o indivíduo ele acaba não sofrendo uma condenação pela inexistência ou até insuficiência de provas lá. E aí nós vamos entrar num outro campo que eu vou passar para a professora Marilene falar agora, que é a questão da prescrição. Porque nós tivemos agora a imposição de uma prescrição intercorrente na ação de improbidade, né? Que se entendia anteriormente como uma ação de natureza civil, então aquela ação de natureza civil seguiria a prescrição lá da ação civil, que depende de inércia das partes, depende... Então, basicamente, na prática, nós não tínhamos uma prescrição intercorrente nessa ação. E agora nós temos. Ela, em regra, basicamente, ela passa a ser de 4 anos. 4 anos. E uma ação que tem uma instrução para o ouvinte entender, é a produção de provas extremamente difícil, Sérgio. Inclusive, produção de provas que muitas vezes depende de acordos e transações internacionais, depende de acordos internacionais, depende de prova produzida no exterior, quando envolve evasão de divisas, envolve... né? Então, assim, é uma ação que, por natureza, é difícil de produzir. E com toda essa anulação de provas, uma produção de nova prova, muitas vezes vai acabar aí incidindo a prescrição. A professora Marilene pode até falar um pouquinho mais sobre a prescrição, que eu sei que ela entende mais que eu sobre esse assunto. Então vamos lá, professor, explicar para o nosso ouvinte, né? A prescrição é o prazo para que o processo possa transmitir ou que a denúncia possa ser feita e investigada. Explica isso melhor. Bom, a versão original da Lei de Improbidade, ela já previa uma prescrição, né, em média de 5 anos, né? Prazos diferenciados para entrada, ajuizamento da ação. O problema é que a partir do ajuizamento, acabou, não tinha mais prazo. Então a pessoa fica com a espada na cabeça, pagando os honorários. Eu falo aqui para o mercado jurídico, né? Eu nem sei se essa alteração foi boa, né? Para nós, advogados, que eu ficava sem prazo, ação de improbidade. A pessoa ficava, o investigado ficava com a espada na cabeça, tendo que arcar com os honorários de acompanhamento do processo. Então, a lei quis racionalizar um pouquinho essas durações alongadas, 10 anos, 15 anos, 8 anos. Não tinha prazo também para o bloqueio de bens. E o bloqueio de bens, eu queria a opinião depois do professor Borelli, né, que é a área dele. O bloqueio de bens, ele ficou muito normal, né? Qualquer ação de improbidade já era... O professor Borelli ia lá e bloqueava. O professor Borelli ia lá e bloqueava assim, o dinheiro do povo. Então, o Congresso veio querendo dar um pouco mais de segurança jurídica, uma racionalizada, né? Isso é gozação que a professora está falando comigo por causa do IBDA. O que é IBDA? Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, que a gente participou dos enunciados e eu fui contrário a um dispositivo, parágrafo 3º do artigo 16, e aí ela tá pegando no meu pé. E ele era minoria, porque ali a maioria era advogado, com outra visão, né? Exatamente. Então o Congresso colocou uma prescrição que ela ocorre após o ajuizamento da ação, né? Ou seja... na primeira instância, o judiciário tem 4 anos para decidir, publicar a sentença. Se ele não publicar, prescreve. Não fazer nada? Na primeira instância, prescreve. Após, com recurso, vai para a segunda instância, mais 4 anos. 8. Se tiver recurso de novo, vai para o STJ, mais 4 anos no STJ. Estamos em 12. Recurso de novo no STF, mais 4 anos. Então, 16 são anos. 16 anos, mais os 8 iniciais que o Ministério Público tem para ajuizar. Então, 16 mais 8, façam as contas. 24 anos. Será que 24 anos o Estado não pode dar uma solução para isso? Com tecnologia que a gente tem hoje? Com instrumentos tecnológicos, com tudo, né? ChatGPT não, né, professor Borelli? Mas... Nunca utilizei, não sei nem como é que mexe. Mas tem gente utilizando. Não, 24 anos, esse cálculo matemático, assim, ele deixa, ele até assusta o ouvinte. Não é, Sérgio, o grande problema aqui é o primeiro grau. Porque o primeiro grau é onde acontece a produção de provas, a instrução do processo. Embora os nossos tribunais possam ser taxados como morosos, né, e demora, como fica um acórdão pendente aí, uma decisão pendente num tribunal, né, 6, 7 anos.
vamos tirar a questão dos tribunais. Eu vejo aqui o maior problema para essa ação na fase de instrução, que é justamente onde eu dependo de interceptações, onde eu dependo de quebra de sigilo telemático, de onde eu dependo muitas vezes, como eu falei, de uma prova produzida no exterior que vai demorar. Eu dependo muitas vezes de trâmites administrativos via diplomacia brasileira, porque se não ocorrer assim, essa prova vai ser considerada nula depois. Exatamente. Né? Então, assim, é um trâmite que efetivamente leva um certo tempo. E foi estabelecido um prazo para o inquérito cível do Ministério Público. O prazo para o Ministério Público concluir um inquérito cível, se eu não me engano, ficou de 6 meses. Isso aí, Prorrogado, 180 né? dias. É um prazo indicativo, é um prazo impróprio. Né? Esse prazo aí é o mesmo prazo que o Borelli tem para proferir sentença lá, que está no... É um prazo indicativo. Porque se eu deixo sem um prazo, né? Aí fica... Quando eu indico um prazo, você deve proferir uma sentença, né? Você deve concluir o inquérito, mas não vai ocorrer com hipótese de voltar a correr a prescrição, obviamente, né? Não vai incorrer num grande prejuízo. Mas o inquérito cível também é um procedimento extremamente demorado, porque a produção de provas, de colheita de investigação nesse momento, ela é difícil. Então, até nos tribunais, eu entendo que seja um prazo efetivamente razoável, mas em primeiro grau, onde está efetivamente a produção de provas do processo, eu vejo que é um prazo, né, que talvez foi eleito pelo legislador, nós temos que respeitar, mas é um prazo que vai acabar, a meu ver, incidindo em prescrição em muitas ações. Vamos fazer um contraponto? Detalhamento, eu acho que eu concordo com o que o professor Daleno Nogari falou, o detalhamento na primeira instância que realmente eu vejo como mais pesado. A instrução, eu, por exemplo, já peguei improbidade administrativa com 87 testemunhas. E aí um ponto que o professor Daleno Nogari falou, não aquilo que eu comentei em relação de saída concomitante do ofício do Ministério Público Federal de combate à corrupção, né? Do ajuizamento da ação penal e do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Do compartilhamento de provas posterior de uma ação penal. Também já presenciei casos. Exatamente esse processo que eu comentei de 87 testemunhas, o que houve? Houve uma solicitação que o processo criminal já estava em segunda instância, foi feita a migração, né, o compartilhamento de provas, e depois, posteriormente, o tribunal pegou e anulou aquelas provas, que eram escutas telefônicas, que tinham sido prorrogadas, e o tribunal entendeu que foram prorrogadas, só que sem a devida fundamentação. E a improbidade todinha caiu por água abaixo. Professora Marilene. Assim, 87 testemunhas, será que o legislador também não está direcionando na questão da maior racionalização dessa instituição probatória? Por que 87 testemunhas? Mas, Marilene, sabe o que acontece? Se você não escuta as 87 testemunhas, lá na frente... Isso aí, cerceamento de defesa, nulidade. E isso é tranquilo no âmbito da jurisprudência. Você fala, não, são suficientes aqui apenas a oitiva de 10. Lá na frente, a parte alega, não, tinha uma que era essencial para ser ouvida. Eu quero fazer um contraponto aqui quanto a essa questão do prazo na primeira instância. Sérgio Moro foi muito crítico, óbvio, às alterações da lei. Ele diz que, em média, segundo estatística, se leva 4 anos e meio, né, na primeira instância. O legislador colocou em 4 anos. Aí eu vou perguntar aqui o que vocês acham. O legislador fugiu tanto assim do que é razoável? A gente está falando aqui de casos excepcionais. Mas, contando o que normalmente acontece, será que não está dentro de um prazo razoável? Senhores. Se tiver vara, acho que especializada em improbidade, o prazo é razoável. Mas a gente não fica por conta de apenas improbidade e apenas uma improbidade. Né? Nós temos aí varas sem especialização nenhuma e com várias demandas. Então, eu acho que o prazo de 4 anos não é um prazo... para a primeira instância, um prazo suficiente. Sr. Felipe. Eu não tenho como aferir o prazo em nome do legislador, né? Queremos acreditar que ele tenha feito, né, todas essas considerações em cima de estatísticas e tal. Também não tenho como dizer que 5 anos, 6 anos, 8 anos seria um prazo razoável. A grande questão é o seguinte, nós temos que agora saber que é 4 anos, temos que operacionalizar as nossas varas, sejam federais, sejam estaduais,
para conseguir cumprir esse prazo dentro daquilo que é estabelecido, e talvez uma das alternativas, já que nós sabemos que a lei o impõe, é justamente a criação dessas varas especializadas onde não existem, né? Essa operacionalização, essa implementação de tecnologia da informação que venha a auxiliar efetivamente o judiciário a dar uma resposta dentro do prazo que o legislador estabeleceu. E, Sérgio, saindo da prescrição, mas continuando nessa questão da legitimidade, e até indo para a questão de volumes de ações, nós tivemos uma ferramenta que o legislador estabeleceu, que foi a questão da legitimidade para a propositura da ação. E aí eu vou fazer uma introdução e depois vou passar para a professora Marilene. Olha o que o legislador fez. O legislador teve a intenção de dizer o seguinte: olha, essa ação de improbidade administrativa ela não é uma ação cível. Ela tem um caráter sancionador, repressivo, para imposição de sanções. Se ocorrer um dano ao erário desacompanhado da improbidade, o ente federativo, a pessoa jurídica interessada, ela ajuiza a ação civil pública, que vai seguir o rito da ação civil pública para o ressarcimento ao erário. Mas esta ação ela é punitiva, é para punir. Então eu vou deixar na mão do Ministério Público. Assim pensou o legislador. O Ministério Público é legitimado para propor essa ação. O ente federativo terá a opção de propor um processo administrativo disciplinar e até demitir aquele servidor, buscar o ressarcimento do dano, que é imprescritível conforme a jurisprudência do STF, via ação civil pública de ressarcimento, mas essa eu vou deixar para o Ministério Público. Por que pensou o legislador? Porque nós temos uma estrutura no âmbito dos municípios muito grande que não é de advocacia pública. São advogados privados. Nós temos grande parte dos municípios brasileiros hoje que sequer tem um procurador-geral no município. Toda a estrutura jurídica de um escritório contratado via lei de licitações, contrato privado. E aí nós temos um prefeito que muitas vezes perde um mandato ou ele recém assumiu o mandato, e nós acompanhamos até pela imprensa que é muito comum nessa mudança de governo, aquela caça às bruxas, né? Vamos descobrir tudo que o outro fez de errado lá. E aí eu tenho toda uma estrutura privada sem as garantias de um procurador efetivo ali. Então, isso fulmina e fulminou num excessivo número de ações de improbidade ajuizadas também, quando eu tenho dois legitimados, a advocacia e o Ministério Público. O STF entendeu que a previsão do legislador em optar pelo Ministério Público não exclui a competência concorrente da advocacia pública. Só que, a meu ver, né, a advocacia pública, nós temos que compreender essa estrutura de municípios. E essa estrutura privada, ela ocasiona muitas vezes perseguições ou ações temerárias ajuizadas, e vamos depender, obviamente, do juiz, né, fazer esse crivo. A professora Marilene, né, ela domina exatamente esse assunto aí, né, sobre a legitimidade, e ela tem uma opinião diferente da minha, tenho certeza, viu? É mesmo, Lu? Não, a minha opinião é parecida com a sua. Concordamos, olha só, viu? Alguma coisa a gente concordou, né? Não, o que se propalava era que tinha, né, tinha algumas questões aí quanto à legitimidade das advocacias, né? Que propiciava a perseguição do gestor anterior, né? Entra o prefeito, ele quer inviabilizar que o concorrente dele volte, isso é normal. Então ele pega e faz umas caças bruxas, manda fazer um pente fino aí, encontra aí alguma coisa e entra com ação de improbidade, né? Mesmo porque ajuizar ação de improbidade, o risco era zero, não tinha condenação honorários, agora tem. Então, que prejuízo que eu tenho, eu que quero inviabilizar o meu adversário político, eu entrando. Aí esse chefe da procuradoria, às vezes era comissionado não tem as garantias, a imparcialidade do Ministério Público, não tem independência funcional, às vezes até mesmo ele sendo efetivo, ele tem o cargo comissionado, né, de procurador-geral, e fica mais sujeito à pressão do que, né, o Ministério Público. Não é que o Ministério Público inevitavelmente vai ser imparcial, né? Que ele é 100% independente, porque a gente sabe também que às vezes tem lados políticos, preferência, mas tem mais chance dele ser independente. Então a ideia era essa: vamos deixar para o Ministério Público, porque se trata de uma ação sancionatória, e vamos deixar as advocacias com a possibilidade de ajuizar a ação de danos e de acompanhar ali, né, colaborando com a ação de improbidade. Esse ponto do legislador eu achei também extremamente importante, principalmente por causa das municipalidades pequenas e essa questão que a professora Marilene fala, né, de perseguição. Então, só que o Supremo Tribunal Federal acabou, né, nos
julgamento da ADI 7042 e 7043, falando não, que olha, o próprio ente também pode ajuizar a ação de improbidade, não ficando apenas com a ação civil pública para o ressarcimento em si. Mas é um risco muito grande para pequenas municipalidades, até porque eu acho que a professora Marilene faz parte, né, da Associação Brasileira de Municípios e tem uma visão sobre essa dificuldade toda, né? Sim. Não, os relatos que me chegam e que eu já presenciei, assim, é o café com leite. Terminou o mandato, entra o novo, vamos ver o que a gente faz contra o anterior. Óbvio. Professor Borelli, deixa eu perguntar como juiz. O senhor está ali, temos esse prazo de 4 anos. E como é que fica o juiz vendo assim que a defesa, o próprio procedimento em si está sendo postergado para estourar esse prazo? Como é que você faz? O que eu faço? Porque você vê que vai estourar o prazo e o julgamento vai acabar ali na primeira instância. Corre para poder julgar. Vira noite, você tem ferramentas para fazer com que esse prazo seja Ferramentas processuais não. A gente tenta assim, acelerar a questão de realização de audiências, né? Como eu falei, deferir a maior parte dos pedidos de prova, porque justamente para se evitar depois qualquer tipo de nulidade. Mesmo que esses pedidos sejam mais para postergar. Aí tem vezes que você inclusive precisa ouvir também o Ministério Público se há ou não necessidade daquelas provas ali que são pedidas pela defesa, né? Mas para não se ter um trabalho perdido, seja lá na frente ou então na própria primeira instância, por causa do aspecto da prescrição intercorrente, dar maior celeridade e maior atenção a esses processos. Vou fazer uma última pergunta devido ao tempo nosso e cada um vai responder para mim, por favor. Nova lei de improbidade administrativa na prática, então, professor Felipe Dalenogari. O que podemos dizer? O que precisa ser feito? Precisamos modernizar, já alterar a lei? Como é que está na prática, dentro da sua visão como especialista no assunto? Na prática, eu acho que nós não precisamos mexer na lei agora, não. Né? O que dificulta é que a lei foi recosturada efetivamente pelas decisões do Supremo. Então, nós tivemos ali vários ajustes feitos pelo Supremo e que vão ser feitos agora pelo STJ, vão ser feitos, né, pelo próprio Supremo, através da jurisprudência. Eu acredito que efetivamente agora é aplicar a lei, né? Nós entendermos que temos uma lei nova, que devemos obediência a esta lei nova e nos adaptarmos aí, logo estaremos todos, né, adaptados à lei e cumprindo efetivamente a vontade do legislador, que é soberana. E para o senhor, professor? Eu também entendo da mesma forma e, assim, o principal agora é aguardar curto e médio prazo. Esses dias, inclusive, eu conversava com o professor Dalenogari sobre isso. O que vem em relação à jurisprudência, interpretando vários pontos da lei, né? Como o professor Felipe falou, foi chamada de nova lei de improbidade, só que se mantendo uma estrutura, né, não tão sólida da anterior, da 8429, mas o principal para nós, julgadores, é aguardarmos aí orientações, seja em sede de recurso repetitivo, seja em sede de repercussão geral, STJ e STF, respectivamente. E para a senhora, professora Marilene, a nova lei de improbidade administrativa na prática, então, como a senhora está sentindo, o que precisa ser feito? Precisamos mudar a lei ainda de novo, fazer outra costura, odre velho e odre novo? Tem vários projetos de lei já tentando alterar a alteração da improbidade no Congresso. Mas, assim, o grande fiel da balança aí vai ser o judiciário, né? É a jurisprudência que vai decidir. A gente não tem ainda o teste de jurisprudência, porque está muito recente, né? Do meu ponto de vista, eu espero que a gente tenha mais eficiência na administração, né, por uma racionalização do controle, né, de forma que o controle tenha um custo-benefício favorável, que a gente não, para combater uma doença, a gente também não provoca paralisia do paciente. Minha visão é essa. Professor Renato Borelli, o senhor como juiz aqui foi bastante requisitado, né, professor? Todo mundo pegou no meu pé. Eu vou te dar a oportunidade, então, de fazer uma pergunta para cada um dos nossos convidados. O querido vai ficar bem apertadinho, mas qual pergunta que você faria para que os dois debatessem aqui? Sobre as sanções. Sanções não, sobre as cautelares que a gente teve no artigo 16. Explica para o nosso ouvinte. Sobre vamos falar um pouquinho. Sobre o meu ponto de vista é o seguinte, a lei 8429, com as suas alterações pela 14230, trouxe várias modificações em relação às cautelares. A professora Marilene falou sobre questão relacionada a bens, né, indisponibilidade de bens, indisponibilidade de valores. E antes da mudança, isso era mais amplo, né? Você,
um cisbajude, você resolvia muita coisa, comunicados a cartórios, era de uma forma mais diferente, de uma forma mais direta. Só que agora, com a 14.230, a gente teve modificações. O meu entendimento, e como magistrado, é que a lei 14.230 acabou ferindo e entrando no campo do poder geral de cautela do magistrado, colocando ali situações específicas, havendo um choque claro do que nós temos no CPC e em relação à lei de improbidade. Aí eu queria perguntar, tanto para a professora Marilene como para o professor Daleno Nogari sobre esse ponto. Quem começa? Bom, Me preparo aqui já para o bombardeio. A aplicação indiscriminada das cautelares era um problema, porque se bloqueava bens, contas, sem prazo de retirar esse bloqueio, a ação não tinha prazo, a cautelar também não tinha prazo. 24 anos de um bloqueio, por exemplo, podia acontecer? Não tinha prazo, não tinha prazo. O bloqueio podia ficar, já atuei em casa, estava bloqueado há 10 anos. O bloqueio tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, porque era um empresário, era uma atuação do empresário, sem solução do judiciário. Aí o professor Borelli nos contou aqui que a grande maioria das ações eram indeferidas, que a gente tinha um número pequeno de condenações. Ou seja, ou o judiciário errou, ou então a ação era improcedente. Né? A ação de improbidade ela não logrou sucesso. Então a gente tem uma ineficácia aí do controle. A lei anterior, na versão anterior, ela apenas exigia como requisito da cautelar a fumaça do bom direito. A maioria das cautelares exige perigo da demora. Qualquer cautelar que você for pedir no judiciário, você tem que comprovar que há um perigo na demora, que por isso a urgência da medida. Aí a nova lei, a alteração vem e diz que agora precisa do perigo da demora. Nesse ponto, eu acho que andou bem o legislador, de requerer que seja comprovado o perigo da demora. Agora, a ordem ali dos bens, que a nova lei diz que por último é o dinheiro, particularmente, eu fui contra. Eu acho que isso dificultou um pouquinho, sim. Professor Felipe, um minutinho. Um minuto, né? Referente a essas cautelares, obviamente, dificultou bastante. Tem um checklist que o magistrado tem que adotar agora ali. Existe restrições a bloqueio de valores em poupança, em investimentos. Existe uma ordem de bens que ele tem que dar preferência, né? Primeiro os bens móveis, depois imóveis, e assim ele vai avançando. E, efetivamente, a questão da oitiva prévia, em algumas circunstâncias, eu acredito que devesse ser relativizado. Porque a oitiva prévia de alguém que está, efetivamente, enriquecendo ilicitamente pode ocasionar a evasão desse patrimônio. E até não dá tempo de eu comentar aqui, mas conversava com o Borelli esses dias, a própria situação da confusão patrimonial reversa, que é quando a pessoa física joga seus bens, os bens ilícitos, para uma pessoa jurídica. Né? Para você vai ouvir aquela... E ela não aparece como sócio dessa pessoa jurídica, é totalmente laranjas. Você vai dar oitiva prévia, aqueles bens já sumiram, não dá mais tempo de você fazer nada. Então, em algumas circunstâncias, a gente vai ter que analisar como vai se amoldar a jurisprudência. E tem um risco aí, que é o risco de abuso de autoridade da autoridade judicial em não tomar, né, todo esse checklist, todas essas cautelas ali. Difícil, né, juiz? Difícil. E a depender da interpretação, com certeza pode, né, acabar recaindo aí sobre o magistrado uma situação de abuso de autoridade. Muito bem, quero agradecer aos nossos convidados. Hoje aprendi muito sobre a nova lei de improbidade administrativa. Começo agradecendo a advogada, professora, mestre em Direito Constitucional, também membro do Instituto de Direito Administrativo, sancionador, professora Marilene Matos. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Suas rápidas considerações. Eu que agradeço. Achei perfeito, aprendi bastante aqui com os colegas e queria fazer uma última observação. A própria lei requer capacitação de magistrado, agentes, todos. Então, eu acho que é o caso de promover ampla capacitação no país inteiro. Sobre a Infam já vem promovendo cursos praticamente que semestralmente. Muito obrigado. Também professor Felipe Daleno Nogari Alves, pós-doutor em Direito, mestre. Obrigado por estar conosco aqui, professor. Muito obrigado, Sérgio. Um bom dia aos demais colegas e a todos os nossos ouvintes. E ele está aqui também conosco, professor Renato Borelli, juiz federal, professor de Direito Administrativo, empresarial, coordenador de carreiras jurídicas. Obrigado por estar conosco e as suas rápidas considerações finais. Eu que agradeço, Sérgio, o convite mais uma vez. Agradeço o debate salutar com a professora Marilene, com o professor Daleno Nogari e desejar uma boa semana para os nossos ouvintes. 11 horas em ponto. Revista Justiça vai ficando por aqui. Lembrando que essa aula de Direito Administrativo aqui sobre a Lei de Improbidade vai estar disponível também no YouTube para você assistir quando quiser aqui na Rádio e TV Justiça, lá no YouTube, nosso canal.
11 horas em ponto, vamos embora com a Revista Justiça, que teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí Ariana Fonseca e o Regra do Jogo. Um excelente dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.